Olá, estamos de volta para mais um vídeo do canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva e neste segundo vídeo vamos falar sobre ácido e base, agora na definição de Lowry e Bronsted. Vamos começar logo depois da abertura. Mostramos em um vídeo passado que o conceito de ácido e base, na verdade, é uma evolução da contribuição de diferentes cientistas em diferentes países do mundo. No vídeo passado nos concentramos na teoria de Arrhenius. No vídeo de hoje vamos falar sobre a contribuição desenvolvida em 1923 por Thomas Lowry em Cambridge, na Inglaterra, e Johannes Bronsted em Copenhague, na Dinamarca. Porém, antes disso, vamos recapitular de forma breve o que é ácido e base segundo Arrhenius. Segundo Arrhenius, ácido é um composto contendo hidrogênio e que, quando dissolvido em água, aumenta a quantidade de íons H+ presentes na água, como é o caso do HCl. E uma base é um composto que, quando dissolvido em água, leva a um aumento na quantidade de íons hidroxila sobre aqueles já presentes na água, que é o caso do hidróxido de sódio. Portanto, a gente vê que na teoria de Arrhenius, a definição de ácido e base está vinculada ao solvente água. Entretanto, existem reações como a do ácido acético em meio aquoso, que transferem um hidrogênio para a água, formando o íon hidrônio e o íon acetato, que ocorre de uma forma similar quando o ácido é preparado não em água, mas em amônia, portanto numa solução chamada amoniacal. Observe que aqui também existe uma transferência de próton para a base, que vai ser protonada e vai formar também o íon acetato nesse meio amoniacal. Portanto, percebemos a necessidade de expandir a teoria de ácido e base de Arrhenius para outros solventes além da água. Bem dito isso, a teoria de ácido e base de Lowry e Bronsted possui como conceito central a ideia de transferência de próton. Assim, um ácido é uma espécie que doa o íon hidrogênio, H+, ou seja, o próton. E vamos voltar ao exemplo do HCl. O HCl em água ele é dito ser um ácido, enquanto que a água vai se comportar como uma base, porque vai ser possível transferir esse próton para a base para formar o íon H3O+, que é, portanto, a gente diz que é o ácido conjugado a essa base. E vai também ficar como produto dessa reação o ânion Cl-, que a gente diz que é uma base conjugada a esse ácido. Neste caso, observamos que ocorreu a transferência de um único próton e por isso a gente diz que o HCl é um ácido monoprótico. Quando temos uma situação como a do ácido sulfúrico, em que ele pode transferir o primeiro próton para a água, formando hidrônio e o íon HSO4-, observe que esse íon também pode transferir o seu próton para outra molécula de água, formando outro íon hidrônio e mais SO4 e 2-. Portanto, neste que houve a transferência de 2, ou em outros casos, quando a transferência de até mais prótons, dizemos que esses ácidos são ditos serem polipróticos. Porém, uma dúvida natural que pode surgir para um estudante é quando uma molécula, como por exemplo o ácido acético, possui mais de um átomo de hidrogênio, qual deles será transferido para uma outra molécula? Será que é o hidrogênio ligado ao carbono ou o hidrogênio ligado ao oxigênio? Para responder essa pergunta, vamos utilizar uma propriedade chamada eletronegatividade, que ela representa a tendência com que um átomo vai atrair elétrons para cima dele em uma ligação química. Observe que nesta figura vemos que a eletronegatividade ela cresce de baixo para cima na tabela periódica e da esquerda para a direita. Portanto, aqui no segundo período, onde temos aqui o carbono e o oxigênio, observamos que o oxigênio possui uma eletronegatividade maior do que o carbono. Então isso significa que na ligação OH, a capacidade do oxigênio de atrair os elétrons para cima dele é maior que comparada à capacidade do carbono de atrair elétrons na ligação CH. Portanto, este é o hidrogênio ácido que vai ser transferido para uma outra molécula. Bem, a molécula que pode aceitar prótons, H+, é o que na teoria de Lowry e Bronsted é definido como uma base. Como exemplos, vejamos o hidróxido de sódio. Observe que o hidróxido de sódio, na teoria de Arrhenius, havia sido definido como uma base pela sua capacidade de gerar OH- em solução aquosa. De fato, quando ele dissocia, ele vai dissociar em Na+ e o íon OH-. Portanto, o íon OH- ele é uma base, porque ele pode receber um próton, como por exemplo da molécula de ácido acético. Nós acabamos de ver que esse é o próton que vai ser transferido, então ele vai ser transferido para essa hidroxila para formar água, e vai ser o ácido conjugado a essa base, além do ânion acetato, que é a base conjugada desse ácido.
Um outro exemplo de base de Lowry-Bronsted é a amônia. Observe que a amônia tem essa forma tridimensional, tipo uma pirâmide, com um par de elétrons sobre o nitrogênio. Bem, a amônia é uma base porque ela pode receber um dos hidrogênios da água, formando o íon amônio NH4+. Quando isso acontece, o que era água vai sobrar apenas o íon OH-, que é a chamada base conjugada desse ácido. Bem, visto agora as definições de ácido e base na teoria de Lowry-Bronsted, uma outra pergunta que naturalmente um estudante poderia se fazer é: uma molécula se comporta unicamente como um ácido ou como uma base? Bem, a resposta é não. E temos aqui como exemplo um aminoácido. Um aminoácido, como o próprio nome sugere, ele possui um grupo amina e um grupo ácido carboxílico. E a diferença entre os diferentes aminoácidos é a chamada cadeia lateral. De acordo com a natureza dessa cadeia lateral, temos os 20 aminoácidos conhecidos na natureza. Então veja que temos aqui o grupo amina e o grupo ácido. Isso aqui é a cadeia lateral, é o grupo R do ácido aspartico. Quando você tem um CH3 na cadeia lateral, isso aqui é a alanina. Quando você tem aqui um CH2SH, isso aqui é a cisteína. Uma muito parecida quando você tem CH2OH, isso aqui é a serina. Quando você tem o CH2-indol, isso aqui é o chamado triptofano, e assim por diante. Portanto, observe que no aminoácido você tem tanto uma porção ácida, como essa aqui do ácido carboxílico, que pode doar esse próton, como tem também uma porção amina que pode receber um próton. Por essa razão, quando em água, esse hidrogênio vai atacar essa molécula de água, formando H3O+, e vai formar aqui esse ânion do aminoácido. E aqui essa representação é para dizer que esse elétron que permaneceu, ele não tem que necessariamente ficar nesse oxigênio ou neste outro. Ele fica deslocalizado entre os dois oxigênios. Bem, esse ânion aqui, por sua vez, ele pode ser protonado por esse H3O+, e é isso que a gente está representando aqui abaixo. Porém, além da possibilidade de protonar esse oxigênio e restituir o aminoácido original, há também a possibilidade dele protonar o NH2 para formar essa molécula que é neutra como um todo, mas que possui dois polos, um negativo e um positivo. Por isso é chamado um íon dipolar, ou também, como é conhecido, uma estrutura de um zwitterium, mais a molécula de água. Portanto, dentro de uma mesma molécula, sim, é possível você ter uma porção que vai se comportar como ácido e uma outra parte, outra região da molécula que vai se comportar como uma base. Você conhecia essa possibilidade? Coloque aí nos comentários do vídeo se você sabia dessa informação. Coloque também se você conhece algum outro exemplo de molécula e dentro da mesma estrutura você tem uma porção ácida e uma porção básica. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Por enquanto é só isso. Nos vemos numa outra oportunidade. Um abraço a todos.